a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Lucas, capítulo 16. Versículos de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito aqui. Meu filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora ele está em paz e você em sofrimento. Além disso, entre você e nós há um grande abismo que ninguém pode atravessar. Abraão, mande Lázaro à casa de meu pai. Por favor, eu imploro. Eu tenho 5 irmãos. Não deixe que venham para este tormento. Mas Abraão respondeu: Seus irmãos podem seguir o que Moisés e os profetas pregam. É o bastante para que fiquem seguros. Isso não basta. Se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles falassem, eles se voltariam para Deus. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se convencerão por alguém que surja dos mortos. Palavras da salvação. Glória a vós,
Senhor. Meus amigos, minhas amigas, estamos no 11º dia da Quaresma. Uma insistência da Palavra de Deus sobre a caridade. Amar o pobre, acolher o mais fraco, incluir o marginalizado. Por que será que o rico do Evangelho de hoje foi parar no inferno? Eu estou falando da parábola que Jesus contou hoje. O rico foi parar no inferno. Puxa vida, foi parar no inferno, padre? Sim. Jesus, no Evangelho de hoje, ele começou descrevendo o rico. Como que era o rico? Roupas finas, elegantes. Todo dia dava esplêndidos banquetes. E Jesus descreveu o pobre, coberto de feridas, sentado à porta do rico. O pobre tinha um nome, Lázaro. Interessante, Jesus não colocou um nome no rico. Por alguma razão, ele ficou anônimo. O pobre estava com fome, coitado, esperando pelo menos as migalhas que caíam na mesa do banquete do rico. E nada. Diz no Evangelho, morreram os dois. Um se encontrou no calorão, em meio às chamas, lá embaixo, no inferno. O outro, lá em cima, no lugar de consolo, junto do Pai, Abraão. E o rico, lá no inferno, lá de baixo, gritou, pedindo ajuda. Não há jeito, foi a resposta de Abraão. E pelo menos implorou ao desafortunado: mande Lázaro avisar os meus 5 irmãos. Não dá. Voltou a resposta. Os seus 5 irmãos têm lá na terra Moisés, os profetas. Moisés e os profetas é um modo de se referir à Torá, a palavra de Deus. Eles têm a palavra de Deus, a Bíblia, que orienta, que exorta, que indica o caminho certo, que a escutem. A pergunta permanece. Afinal, por que o rico foi parar no inferno? Não se pode dizer que foi porque ele tinha muitos bens, porque era muito rico. Não. Não foi por causa dos bens. Talvez isso
lhe tenha fechado o coração. A parábola diz que o pobre Lázaro, à sua porta, não conseguia nem as migalhas que caíam de sua mesa, nem o resto, nada. Só os cães para lamberem as suas feridas. Veja, o rico nem notou a sua presença. O rico não amou Lázaro. O rico não ajudou Lázaro. O rico não o incluiu em suas festas. O rico não teve misericórdia do pobre. O rico não repartiu a sua mesa farta com Lázaro. O rico deixou de dar de comer ao próprio Jesus, porque ele não amou o seu irmão pobre, porque o desprezou, não o enxergou, não o acudiu, não o incluiu. Provou que não amava Deus, pois não amava o seu irmão. Não honrava a Deus, prestigiando o seu irmão. Aliás, dá para perceber aqui, o homem disse que tinha 5 irmãos, mas ele se enganou. Ele tinha 6 irmãos. E quem era o 6º irmão? Lázaro. Lázaro era o 6º irmão. Ele pensou que era 6 filhos. Ele e mais 5 irmãos. Engano. Aliás, o número 6 da Bíblia não é um número bom. É um número falho. Um número imperfeito. Não eram 6 filhos, eram 7. O rico, seus 5 irmãos e Lázaro, 7. E 7 na Escritura é o número perfeito. O rico da história de Jesus foi parar no Evangelho, no inferno, porque não reconheceu Lázaro como seu irmão. Não o reconheceu como irmão, membro da única família de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Ser misericordioso. Sejam misericordiosos, como o Pai do céu é misericordioso. Amem, ajudem, emprestem, doem, perdoem, defendam. Isto é ser misericordioso, explicava Jesus. Dá para lembrar aquela cena do julgamento, desenhada pelo próprio Jesus. Venha para o repouso que lhes foi preparado, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu era peregrino e vocês me acolheram. Eu estive doente e preso e vocês me visitaram. Vão para o castigo eterno. Vocês não me fizeram isso. Toda vez que não fizerem isso a um dos meus irmãos, foi a mim que não fizeram. Meu irmão, minha irmã, deixando de servir a Lázaro, o pobre, sentado à sua porta, o tal rico deixou de servir o próprio Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã,
receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Vicente de Ferre. Desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa aqui na nossa rádio. Bênção para toda a criação. A paz na nossa vida, no nosso coração.